vamos estudar relações entre seno e cosseno. Relações trigonométricas, relação trigonométrica fundamental. E aqui nós temos a relação, entre árcos complementares. Então, nós iremos estudar duas relações. Uma, a relação trigonométrica fundamental, e a outra será a relação com os arcos complementares. Então, nós vamos primeiro para relações trigonométricas fundamental. Observe a figura abaixo e considere P a imagem de um número real alfa, onde alfa pertence ao intervalo 0 a 2π, fechado no 0 e fechado em 2π. Aí, mandou observar esta figura aqui. Aqui eu tenho P, que é a imagem de um número real aqui, alfa, olha. A imagem de um ângulo. Então, aqui está o P. Aí ele diz, traçando uma reta de P até o eixo X, encontramos o cosseno de alfa. Tem um errinho aí. Encontramos o cosseno de alfa. Traçando outra reta de P até o eixo Y, encontramos o seno de alfa. Então, ele disse o quê? Tem o P. Traçando uma reta de P até o cosseno, eu acho o valor do cosseno. Porque esse eixo aqui é o eixo do cosseno e o eixo Y é o eixo do seno. Então, aqui eu tenho P. Se eu desço até o eixo do cosseno, eu encontro o cosseno. E o cosseno é esse valor aqui, olha. Do ponto 0 até o ponto A. Veja, é o cosseno. E traçando de P, eu traçando uma reta para o eixo Y, eu vou encontrar o seno. Então, o seno é esse pedaço aqui, vejam. De B até O. Aqui, na verdade, é para ser um O. De P até O. Veja. Então, eu tenho aqui o meu seno. Observe que esse seno daqui tem o mesmo tamanho desse lado do triângulo. Ó. É o mesminho. Tá bem? Então, vamos lá. Continuando a leitura. Considerando P pertencente ao primeiro quadrante, nós temos... Olha, ele vai considerar P pertencente ao primeiro quadrante, como assim está, né? No primeiro quadrante. Aí nós temos de O até P é igual a 1. Ele disse que daqui do O não, vamos chamar de 0 mesmo. De 0 até P, ele disse que vale 1. E realmente vale 1, porque aqui eu tenho uma circunferência trigonométrica e nós já vimos que na circunferência trigonométrica o raio vale 1. Então, essa distância de 0 até P é igual ao raio da circunferência e vale 1. Por isso que ele disse que de 0 até P é igual a 1. De 0 até A, o segmento 0A é o cosseno de alfa. De 0 até A, esse segmento aqui, é o cosseno do ângulo alfa. De 0 até B é o seno de alfa. Olha, de 0 até B é o seno. De 0 até B é o seno de alfa. Então, olha, aqui eu tenho o cosseno. Esse lado aqui no eixo, é o seno, que a gente não pode esquecer que tem o mesmo tamanho de PA. É isso? Esses dois, olha, mesmo tamanho. Veja que os pontos OPA formam um triângulo retângulo dentro da circunferência. Vamos ver. 0, P e A. 0, P e A, olha, forma um triângulo retângulo. Realmente, aqui eu tenho um triângulo retângulo. E nesse triângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras.
Se aqui é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E como é o teorema de Pitágoras? É assim. Esse lado, aqui eu tenho, olha, no triângulo eu tenho esse lado, tenho esse outro lado aqui, que estão coladinho com o ângulo reto. Esses lados aqui que estão colados com o ângulo reto são chamados de cateto. E esse lado aqui, que não está colado com o ângulo reto, que também é o ângulo maior, que é o lado maior, é chamado de hipotenusa. Aí nós temos que esse ladinho aqui ao quadrado, né, de AP ao quadrado, com 0A ao quadrado, é igual a esse lado aqui, OP ao quadrado. Então, esse lado ao quadrado, mais esse outro lado ao quadrado, é igual a esse lado aqui ao quadrado. Então, verifique, viu? 0 até A, de 0 até A, mais de A até P, AP ao quadrado, 0A ao quadrado, é igual a PO ao quadrado, é igual a esse PO, P0 ao quadrado. O teorema de Pitágoras é isso aqui, para todo triângulo retângulo. Agora, quem é OA? 0A. Quem é 0A? 0A, eu tenho que é o cosseno. Então, no lugar de 0 e A, eu vou colocar cosseno de alfa. Aí eu tenho aqui cosseno de alfa ao quadrado mais AP. AP, que não é AP, né? É 0B. Aqui, olha. Aqui é para ser 0B. Perdão, é AP mesmo. Tá certo. É AP. Porque esse seno daqui é o mesmo tamanho desse, olha. Então, na verdade, é AP, olha. AP, que tem o mesmo tamanho de 0B. Então, AP ao quadrado. Então, no lugar de AP, eu coloco o seno. Porque tem o mesmo tamanho do seno, eu posso chamar esse aqui de seno, olha. Seno de alfa. Então, seno de alfa também ao quadrado, que é igual a P0. Quem é P0? De 0 até P, ó, de P0 é igual a 1. Então, aqui no lugar de P0 eu coloquei 1. Aí eu posso fazer assim, olha. Esse cosseno fica ao quadrado, aí o parêntese vai embora. Esse seno fica ao quadrado, o parêntese vai embora, e é igual a 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, eu tenho que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Não esqueça que alfa são ângulos. Alfa vai ser esse ângulo aqui, olha. Vai ser esse ângulo que deu origem a esse ponto P, a essa imagem P. Então, aqui eu tenho essa fórmula aqui, que é a minha relação fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Essa é a relação trigonométrica fundamental. Esta daqui, que nós vamos usar bastante para resolver algumas questões. A equação acima é a relação trigonométrica fundamental. Ela é válida para qualquer, olhe pessoal, para qualquer ângulo, para qualquer ângulo alfa pertencente a 0 e 2π. Então, qualquer ângulo aqui dessa circunferência que você pegar, qualquer ângulo, essa relação aqui ela vai servir. O seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo vai ser sempre igual a 1. Passando agora para os arcos trigonométricos, a segunda relação, dois arcos são complementares quando a soma deles for igual a 0. A soma deles, vou apagar isso aqui, quando a soma deles for igual a 90 graus. A 0 não, a 90 graus. Então, arcos complementares. Como é que são complementares? Quando eu somo os dois arcos e eu encontro 90 graus na soma dos dois. Vejam que
na figura abaixo, os arcos AB mais BD é igual a 90 graus. Olha, de A a B e de B até D. Eu tenho aqui dois arcos, um arco, dois arcos. Observe que esses arcos somados, eles equivalem a 90 graus, porque quando chega aqui, olha, quando o ponto chega aqui, vai abrindo aqui, ó, formando um ângulo. Quando chega aqui em cima, eu tenho 90 graus, que é igual a π sobre 2. Então, esses dois arcos, eles são complementares, porque a soma entre eles forma 90 graus. Observe que o arco AB mede alfa e que o arco BC mede π sobre 2 menos alfa. Olha, o arco AB, ele mede alfa, e o arco BD, BC não, BD, né? BD, aqui é um D. BD mede π sobre 2 menos alfa. Porque, olha, até aqui é π sobre 2. Aí eu tirando esse alfa daqui, veja, quando eu tiro o alfa, sobra quem? Eu cheguei em π sobre 2, aí eu tiro o alfa, aí eu encontro esse valor aqui de B até D. D, viu, pessoal? D. Então, esse arco mede alfa e esse arco aqui mede π sobre 2 menos alfa. Aqui, olha. Ah, não, ele estava falando do de baixo, pessoal. Desculpa, é o de baixo, olha. Observe que o arco AB mede alfa, é aqui, olha, AB. Então, ele deveria colocar aqui a palavra abaixo, né? Observe que o arco AB abaixo mede alfa. Aqui é de A até B mede alfa. E que o arco BC, olha, de B até C. Não, pessoal, é isso aqui mesmo. Porque aqui eu não tenho BC. BC só é esse pedacinho aqui. Era para ser AC. Ou é AC, ou então eu digo BD. Então, vamos ficar com BD. BD. Pronto. BD mede π sobre 2 menos alfa. Então, observando aqui, olha, observando esse ângulo, olha, com as projeções, aí eu tenho o ângulo. Com as projeções dos pontos B e C para os eixos do seno e do cosseno, nós podemos formar dois triângulos retângulos. O triângulo OCF e o triângulo OEB. Olha, aqui eu tenho os ângulos, os arcos. Aí eu fiz a projeção dos arcos. Como é a projeção? Eu pego aqui esse ponto B que eu encontrei, venho para o eixo do seno, o outro eu venho para o eixo do cosseno. Tem aqui o ponto C, já vou logo aqui. O ponto C aqui, olha, ele veio para o eixo do cosseno, depois o ponto C veio para o eixo do seno. O ponto B veio para o seno, do ponto B ele veio para o cosseno. Quando ele fez isso, ele formou dois triângulos. Veja, formou um triângulo aqui, olha. E eu formei outro triângulo aqui. E esses dois triângulos, eles são iguais, eles são congruentes. Então, olhe, formou o triângulo OCF, olhe, OCF, é esse triângulo aqui, e formou também o triângulo OEB, OEB, formou esse outro triângulo aqui. Olha agora, os triângulos acima foram pintados para facilitar o entendimento. Aí a gente pintou aqui os triângulos, veja, foi pintado. Aí aqueles triângulos formados ficou assim, veja.
Aí tem o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é igual ao seno de π sobre 2 menos alfa. Então, vamos ver. O cosseno de alfa, está aqui, é igual ao seno. Foi isso que ele disse? É igual ao seno. Realmente, olha. Veja, esse lado do triângulo aqui, grande, é igualzinho a esse outro lado aqui. Aí ele disse também que o seno de alfa é igual ao cosseno de π sobre 2 menos alfa. Então, ele disse que o seno de alfa, está aqui, é igual ao cosseno, olha, de π sobre 2 menos alfa. Então, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. O seno desse é igual ao cosseno desse, olha. Tá aqui. E esse cosseno aqui é igual a esse seno aqui. Então, em resumo, nós temos isso aqui, olha. O seno do complementar de um arco é igual ao cosseno deste arco. Olha, complementar é porque os dois formam 90 graus. Então, o seno do complementar é igual ao cosseno do ângulo. No outro quadrinho, o cosseno do complementar de um arco é igual ao cosseno desse arco. Olha, o cosseno do complementar aqui é igual ao seno. Então, veja, ó, seno do complementar é igual a cosseno. E cosseno é igual a seno. Seno é igual a cosseno. E o cosseno é igual ao seno. Percebam isso aí. Então, essa aqui é a segunda relação entre seno e entre cosseno. Essa é a relação dos arcos. É a relação dos arcos complementares. Então, professor, o que é que eu preciso gravar mesmo para o estudo das relações entre seno e cosseno? Vocês precisam gravar isso aqui, essa relaçãozinha aqui, e precisam gravar essa relação fundamental aqui. Só isso. Essa parte toda que eu expliquei era para facilitar o entendimento de vocês até a gente chegar nessas relações. Mas é de suma importância que vocês estudem direitinho essa parte teórica das relações entre seno e cosseno. Em seguida farei alguns vídeos explicando as questões.